Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de sábado, dia 25 de novembro do ano de 2023, o ano da mudança, o ano da esperança, se assim você o acreditar. Não deixe as pessoas te desanimar pelo meio da sua caminhada. Mire o alvo que você quer chegar e vá em frente. Não pare, não retroceda. Vá em diante, vá em frente. Deus é contigo. Abra sua Bíblia hoje, lá no livro de Daniel, Daniel 6, que todos nós já conhecemos. O título diz Daniel na cova dos leões. No 6 diz: pareceu bem a Dário constituir sobre o rei a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, do quais Daniel era um, ao qual este satrapa desse conta para que o rei não sofresse dano algum. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecer sobre todo o reino. Daniel, ele viu quando a Babilônia, que naquela época era a maior potência, chegou até Israel e invadiu Israel. E ali eles levaram os mais novos, e alguns deles inteligentes, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel foi constituído ao quê? A um dos presidentes do reinado, juntamente com 120 satrapas, ou seja, presidentes, reis, ou seja, satrapas quer dizer o quê? Tipo se fosse como prefeitos e governadores ali para restituir, para cuidar do reino, para que o reino nada sofresse. Só que Daniel, ele se destacou. Daniel, ele foi muito mais além. Daniel, a Bíblia nos relata que ele tinha um espírito de adorador. Daniel, ele era o quê? Um adorador ao Senhor. E ele tinha um espírito de excelência. Será que na empresa que você trabalha, ou na sua faculdade, ou na sua vizinhança, ou aonde quer que você more, ou aonde quer que você trabalhe, será que você também não tem atraído aquelas pessoas a olhar porque você tem um espírito de excelência? E Daniel, ele era um homem sábio, e ele foi levado para a Babilônia. Daniel, ele não quis comer o quê? A comida, o banquete do rei. Daniel abriu um jejum de 21 dias. E a Bíblia nos diz que desde o primeiro dia já tinha sido ouvido o seu quê? A sua oração. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, você fica aí se lamentando, achando que Deus te esqueceu? Não, Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus está contigo. Deus está no controle da situação. A sua oração, ela foi ouvida, mas precisamos insistir, precisamos continuar, não podemos desistir. E no 4 fala assim, no 4: então os presidentes, os satrapas, procuraram ocasião para o quê? Para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar culpa alguma. Será que aonde você está, você se mostra como um verdadeiro cristão? Será que você se apresenta como um verdadeiro cristão? Será que as pessoas procuram te acusar e acham acusação? Nós temos que ser igual Daniel. Daniel não tinha culpa alguma, porque ele era fiel ao homem. Ah, não, errei, perdão. Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel
a Deus, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião, no 5, tá, meus irmãos? Ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele a lei do seu Deus. Ou seja, não tinha algo que acusasse Daniel, somente algo para acusar Daniel o quê? A respeito do Deus dele que ele servia, que é o mesmo Deus seu, é o mesmo Deus meu. Então esses presidentes satrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ao rei Dário vive eternamente. No 7, todos os presidentes do reino e os prefeitos, satrapas, conselheiros, governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto a fim do intermédio de que todo homem por espaço de 30 dias fizer a petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, ou a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Quer dizer que eles procuraram alguma coisa para o quê? Para acusar Daniel. Só que não acharam. E eles sabiam que 3 vezes por dia Daniel abria a porta da sua casa, do seu quarto, estendida para o lado de onde? Para o lado de Jerusalém, e orava a Deus 3 vezes a dia. Agora, pois, no 8, agora, pois, ó rei, sanciona, interdito, e assina a escritura, para que não seja mudado segundo a lei do medo das peças, que não podemos revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, no 10, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia uma janela aberta ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se ponhava de joelho e orava, dando graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, quando ele soube que o rei havia assinado este decreto, ele podia muito bem ter ficado desesperado ou fazer como os crentes de hoje, como os cristãos de hoje, se curvar a outro Deus. E aqui Daniel fez diferente. Daniel, ele não mudou o seu hábito. Ele continuou orando a Deus, como era de costume dele, 3 vezes ao dia. Daniel, ele podia muito bem fechar a janela, igual está essa minha fechada aqui, para ninguém me ver. Eu orando a Deus, vou orar com Deus aqui em secreto, para ninguém ver, porque isso é uma lei agora. Ele não ficou desesperado, não. Não, vão criar decretos, meu irmão, para te criminar, mas o nosso Deus, ele não vai permitir se você continuar fiel a ele. Olha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque não se curvaram diante do rei, da estátua do rei, Nabucodonosor. Não, ele não se curvou. Daniel também, ele podia ter fechado a janela do quarto e continuado a orar a Deus, mas não. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar, a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do intermédio real e lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: estas palavras certas, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Então responderam e lhe disse: rei, esse Daniel, que dos exilados de Judá, não faz caso de ti, rei, nem ter dito que assinaste antes 3 vezes faz a sua oração. As pessoas vão chegar para tentar te desprezar, para falar: sabe aquele fulano lá, ó? Aquele fulano lá que não vale nada, aquele que estava exilado, aquele que era um cachaceiro, aquele que era uma prostituta, aquele que era um doido, aquele que era um maluco, tá lá, ó, não tem medo de homem nenhum não, tá lá orando ao Deus dele 3 vezes ao dia. Tendo o rei ouvido estas coisas,
ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Sabe por que o rei não pôde salvar Daniel? Sabe por quê, meu irmão? Quem vai te salvar é Deus. O homem, se fizer algo por você, depois ele joga na sua cara. Fulano só está lá, sabe por quê? Porque foi eu que ajudei. Só chegou nessa posição porque foi eu. Só se livrou porque eu livrei. Não, o Deus não vai permitir. Deus vai deixar que Ele mesmo faça a sua parte. Ele vai te ajudar, Ele vai te livrar. Confie em Deus. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, aquela lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito decrete, sancionasse, pode mudar. Ainda foram lá para fazer o quê? Pressão sobre o rei. Ó rei, o senhor precisa tomar uma atitude rápido. O senhor não pode deixar acontecer, porque Daniel está lá orando a Deus. O senhor ainda não vai fazer nada. Tem que tomar atitude, precisa tomar atitude. E o rei Dário tentando o quê? Arrumar uma solução para livrar Daniel, porque o rei gostava de Daniel, porque ele tinha um espírito de excelência. Então o rei ordenou que trouxeram Daniel e lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem te continuamente serve, que te livre. Deus é justo, meu irmão. Deus é fiel. Deus, ele vê a sua luta. Deus vê o que você tem passado. E Deus não vai deixar você nessa prova. Deus não vai deixar você cair nessa situação. Se você cair na cova dos leões, ele vai adormecer a boca dos leões para que seja fechada a boca dos leões e não toquem em sua vida. E foi trazida uma pedra e posta à boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E os leões ali, meus irmãos, antes de jogar alguém ali, os leões estavam famintos, os leões queriam destraçalhar a vida de Daniel. Você lembra da pedra? A pedra que Lázaro também estava, e Jesus disse: remova a pedra, tire a pedra para fora. E quando saiu, Lázaro saiu em vida. Esta pedra, talvez você ache que é o problema seu, essa pedra chegou nessa solução, não tem mais jeito. Aí é que você se engana, tem solução sim. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. O rei estava o quê? O rei, que era incrédulo, ele jejuou. O rei que era incrédulo não quis que trouxesse os instrumentos para fazer as suas músicas durante a noite. E o sono dele foi embora. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ela, chamou por Daniel. Com uma voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Olha que maravilha, meus irmãos, dá até uma emoção. Quando você vê que você está fazendo algo para Deus, independente do homem, independente de quem seja, quando você se dedica a Deus, Deus ele vai lá e te dá a válvula de escape. Deus vai lá e te livra. Olha o que aconteceu com Daniel. Olha o que houve com Daniel. Daniel, ele não cometeu delito algum contra o seu rei. Daniel continuou a orar a Deus, porque neles tinha o quê? Um espírito de adorador. Ele tinha um espírito de excelência. E Deus vê tudo, meus irmãos. Então o rei alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim que foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Você tem crido, meu irmão, no seu Deus? Você tem crido que Deus ele é a resposta que você precisa? Você tem crido que Deus te livra do fogo, da cova dos leões?
você tem acreditado que Deus pode fazer? Ordenou o rei no 24. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova e os leões já se apoderam deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Nunca ficaram o quê? Preocupados. Não fica preocupado, porque o seu inimigo, o seu adversário, vai cair na cova dos leões. Sabe aquele laço que prepararam para você? É eles que vão cair. É eles que vão cair. A pessoa pensa que o mal que está fazendo para você vai te prejudicar. Não, vai prejudicar ela mesma. Fique em paz. Não se preocupe. Deus está no controle. Não deseje o mal para um irmão seu. Não queira plantar contenda. Não planta a sementinha do mal, não. Porque aquilo que você plantar vai refletir de volta para você. No 25, então, o rei Dário escreveu ao povo, nações e homens, de todas as línguas que habitassem na terra: a paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante do Deus de Daniel, porque é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. No 27, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. No 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e ele no reino de Ciro e da Pérsia. Daniel prosperou em todos os reinados. Daniel prosperou independente, meu amado, de quem é o rei, independente de quem é o prefeito, independente de quem é o presidente. Você precisa prosperar, você tem que ter esse espírito de excelência, você precisa ter o espírito de adorador a Deus, você precisa estar confiando somente em Deus, não confie nos homens. Para o vídeo não ficar muito longo, meus amados, bem que eu podia continuar mais, mas já estamos com 17 minutos e 25. Confie em Deus, tenha esse espírito de excelência. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Vamos orar, né? Soberano Deus, Deus de amor. Meu Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque nós vemos, Pai, que Daniel foi trazido, Pai, exilado de Jerusalém, de Judá. Chegando lá, meu Pai, ele não se prostrou diante de outro Deus para fazer a petição, não. Ele não se prostrou, Pai, diante do rei, não. Ele também rejeitou, Pai, o banquete do rei. E quantas vezes, Senhor, nós queremos logo o banquete do rei. E o Senhor nos adverte nesta noite, Pai, que nós temos que fazer petição somente ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus de Daniel, ao Deus poderoso, ao Deus que está acima de tudo e todos. Meu Deus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que nos assiste neste momento. Guarda a vida dela, livra da cova dos leões, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, meu irmão, diga amém. Um beijo no coração, que Deus possa te abençoar grandemente. Um ótimo final de semana mais que abençoado. Saúde e paz. Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. E você que crê, meu irmão, diga amém. Amém? Deus abençoe, saúde e paz. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Beijo no coração, Deus abençoe. Fique todos na paz, Senhor Jesus.